Com carro, de ônibus ou a pé, é impossível passar pelo centro e não acessar a Rua Francisco Paes, um dos principais corredores viários da região que conecta a Rua Vilaça, Praça Afonso Pena e Calçadão. E o nome da via carrega a história de um personagem importante para o município no final do século XIX. Nascido em Jacareí, Francisco Brito Paes era filho de um ex-militar e na juventude seguiu os caminhos do pai. Chegou a lutar na Guerra do Paraguai, mas a violência presenciada fez ele abandonar a farda e vir para São José, onde em 1870 se tornou escrivão de paz e subdelegado. Na juventude dele, depois saindo da Guarda Nacional, ele passa a ser escrivão do subdelegado e escrivão do juiz de paz. Esse foi o primeiro momento dele. E aí logo em seguida, nesse momento, ele passa a ser solicitador. O que era o solicitador? Eram pessoas que tinham todo um preparo prático como advogado. Então ele passou a acompanhar alguns casos e foi se destacando aqui em São José dos Campos como solicitador. Então, vários casos ele passa a assumir nesse momento dele, nessa transição aqui para São José dos Campos. Ainda na década de 70, Francisco Paes ganhava destaque como uma das figuras públicas. Com estudo, se tornou advogado e, na época, era uma das poucas pessoas que poderia votar e ser votado. Em 1876, se candidatou ao cargo de vereador e, logo na primeira eleição, assumiu o mandato entre os anos de 77 a 80. Ele era uma pessoa muito correta. Como vereador, teve até um caso que ele, enquanto advogado, solicitador, pediram para ele entrar com um processo contra a Câmara Municipal. Ele o fez. Só que os vereadores não gostaram dessa atitude dele. Falou que isso não podia, que ele ia ter que fazer uma opção entre ser vereador ou ser advogado dessa pessoa. E aí ele entendeu que a pessoa tinha direito no que estava pleiteando e ele acaba renunciando à Câmara Municipal para continuar sendo advogado dessa pessoa. Na vida pública teve forte atuação no campo social. Preocupado com a desigualdade, Francisco assumiu o cargo de diretor de uma instituição filantrópica e dividia as funções como promotor público. Indignado com as injustiças, em 1887 se candidatou novamente ao cargo de vereador, onde se tornou presidente do Legislativo em 1888. Abolicionista, teve grande destaque para a execução da Lei Áurea na cidade, que colocou fim à escravidão. Com o fim da escravidão, os problemas sociais da época aumentaram. Sem oportunidades e condições dignas de trabalho, os antigos escravizados sofriam com a fome e a falta de moradia. Por isso, em 1888, Francisco Paes criou uma casa de caridade para acolher os necessitados. Ele criou até um jornal, O Curumim, para ter recursos para bancar, porque não era simples e fácil bancar essa casa. Então ele já de início já criou essa casa de caridade, que depois posteriormente foi para as irmãs, para as pequenas missionárias depois esse trabalho. Mas desta vez o trabalho como vereador foi interrompido. Ligado à monarquia, Francisco perdeu o mandato após a proclamação da República em 1889. Só que o encerramento da vida pública não o impediu de ajudar as pessoas. Junto com amigos, ajudou a criar a primeira Conferência dos Vicentinos em São José, no dia 2 de novembro de 1893. Eleito presidente do Conselho Metropolitano, contribuiu para construir na cidade uma instituição que até os dias atuais desenvolve um importante trabalho na área social. O importante é começar, é termos aí ideias, é termos pessoas que se aventuram, é termos pessoas que se disponibilizam, como foi o Francisco Paes, Muitos desanimam, muitos não conseguem, não pegam o ritmo, acham que não conseguem, mas muitos têm bom resultado. Nós vemos, talvez até dentro da ideia que a gente sabe que o Francisco Paes tinha, que era a ideia de São Vicente, não basta a gente ser santo, não basta eu ser feliz, eu tenho que fazer o outro feliz. O último feito de Francisco foi em 1899, com a participação na fundação da Santa Casa de Misericórdia. Francisco Paes morreu em 11 de setembro de 1900, aos 52 anos de idade, e deixou esposa.
Ele foi abraçado como filho ilustre da cidade por sua trajetória, como defensor dos pobres e escravizados. Como reconhecimento, foi homenageado em 1913, por meio de um projeto de lei com o nome de uma rua importante da cidade. E nós, São José, precisamos memorizar, sempre relembrar pessoas como ele, foram fundamentais e um personagem fantástico que hoje ainda está presente nas obras da Santa Casa, que ele foi um dos fundadores, como também um dos fundadores da Sociedade São Vicente de Paulo. Então ele merece ser lembrado para o resto da nossa existência como uma pessoa que foi fundamental para o que é São José hoje, né? Tão bonita, graças a pessoas tão maravilhosas.